Que o Senhor fale conosco da sua forma e que amplie o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê salvação, livramento, que a nossa alma não se prenda a coisa alguma, mas estejamos prontos para responder aquilo que Deus espera que possamos responder em nossas palavras e em nossas atitudes. Então o Provérbios veio para te dar orientação, irmãos, de como você deve viver uma vida agradável a Deus. E se você quer receber o espírito de sabedoria que Provérbios propõe, que todos nós temos que invocar e desejar ter, que é o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria e de revelação. Então comece pelo princípio da sabedoria. E Provérbios nos ensina os princípios da sabedoria. E os primeiros princípios que ele ensinou de sabedoria é temor a Deus, guardar os seus mandamentos e ser uma pessoa que mais ouve do que fala. Ouvir bastante. Esse é um desafio, porque vai depender da sua conduta, da sua forma, do seu esforço para conter as suas palavras, para conter os seus ânimos, a sua agitação. Não é Deus que vai controlar a sua boca, é você que tem que orar e pedir ao Espírito domínio próprio para controlar as suas palavras, porque a sua boca é uma fonte de bênção ou pode ser uma fonte de maldição. Então, peraí, Deus me chamou para ser abençoador, não é isso que nós falamos? Quando nós oramos, somos abençoadores. Quando oramos por pessoas, somos abençoadores. Então, se eu tenho que ser fonte de como um abençoador, então eu não posso sair da minha boca a maldição. Eu não posso deixar a minha boca ser usada para amaldiçoar. Amém? Assim como Deus nos abençoa com 3 copos de água, quando nós damos um, Ele também tem, quando nós resolvemos pecar e resolvemos deixar de fazer aquilo que agrada a Ele. Deus não participa não, Deus não fica perto, Ele não abandona, mas Ele não participa das coisas que a gente resolve fazer do nosso jeito. Ele simplesmente para e fica olhando. Ah, você quer resolver? Então vai na terra, na sorte. Faz nada. Aí Ele deixa, depois você volta e Deus não conseguir nada. Aí Ele fala, então agora é do meu jeito. Aí você diz, então deixa Deus fazer. Então Ele vai dizer, primeira coisa, silêncio. O Senhor disse, não perturbe o vosso coração, Jesus disse, credes em Deus e credes em mim. Ele diz em várias palavras, como Mateus 6, aquietai-vos o vosso coração. Não fiqueis preocupados com coisa alguma, nem com o que eis de vestir, nem com o que eis de fazer e beber. Aquiete. E esse é o grande desafio nosso como seres humanos, como filhos de Deus, aquietar a nossa alma, sujeitar ela ao silêncio. E isso é uma grande virtude, irmãos, que você vai adquirir através da sua comunhão com o Espírito Santo. Você tem que orar, falar, Espírito, me ajude a controlar as minhas ansiedades, para que eu fale menos e ore mais, para que eu abençoe mais e reclame menos, ou nem reclame de preferência, para que as coisas possam funcionar da forma que Deus espera que funcione. Então, Provérbios veio nos reforçar sobre a forma que nós temos que conduzir a nossa vida. E nós já estamos no capítulo 11, lemos muitas coisas, e boa parte dela vem sempre dizendo sobre atitude, sobre posicionamento, sobre fazer as coisas corretamente, sobre ser honesto, sobre ser digno, sobre conduzir a vida dentro da justiça, daquilo que agrada a Deus, de uma forma geral. E vamos lá para o Provérbios, capítulo 11. A integridade e o bom nome. Ao que diz o versículo 1. O Senhor Deus detesta o uso de balança desonesta, mas gosta de quem usa um peso justo. Algumas versões podem dar diferente, mas foi o mesmo sentido. Deus detesta trambique. Deus detesta ficar tirando vantagem dos outros, sabe? Ele não gosta nada disso. As pessoas pensam que enganam Deus. Elas pensam que vou só dessa vez e deixa de devolver o que era das pessoas. Ou quando não vende as coisas que eram menos de valor, por um valor mais alto. Ele diz, não tem problema, ela pagou 3 vezes só o que devia.
Mas só dessa vez. Qual o problema dela se ela não pesquisou? Algumas pessoas agem igual os camelôs, sabe? Que eles dão um preço conforme o cliente. Você chega, dependendo da roupa que você está, ele diz, ó, é 30. E se você chega de um outro jeito, ele diz, é 20. E se você chegar de um outro jeito, ele diz, é 10. E é 5. Você fala, então isso vale 5. É. E você está vendendo por 30. Porque outro dia eu vi mais bem vestido. Para você entender como Deus conhece os homens e o coração. E as pessoas não se importam, mas Deus diz, eu detesto a balança injusta. As pessoas que fazem a coisa para tirar vantagem das outras pessoas. Versículo 2, ele diz, o orgulhoso, do capítulo 11 de Provérbios, o orgulhoso será humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Quando ministrei sobre domínios do desejo, uma das palavras que dizia sobre concupiscências, uma das concupiscências, o domínio do desejo, estava a soberba. E o orgulho, novamente, Provérbios está dizendo, Deus não gosta. Os orgulhosos, Deus não se agrada. O orgulho não leva o homem a nada, só leva ele a mais destruição na sua vida e abandono. A maioria dos orgulhosos acabam sozinhos e abandonados por todos, porque o orgulho não os deixa nem se aproximar para receber ajuda, porque são orgulhosos. E até de Deus eles se escondem, porque acham que não precisam de Deus, que podem muito bem resolver as suas vidas. Então o orgulhoso, irmão, tem que tomar cuidado. Se você está agindo com orgulho demais, não preciso, autossuficiência, não quero, Deus sabe, eu sei como resolver. Irmão, seja humilde, procure depender mais de Deus e procure entender que ninguém é melhor que ninguém e procure a ajuda das pessoas, procure falar com as pessoas que podem lhe ajudar. Não fique com orgulho, porque o orgulho te afasta de tudo e de todos, inclusive de Deus. Deus não gosta do orgulhoso. Deus não gosta, sinceramente. Então limpa o teu coração. Presta bem atenção no que a palavra diz. E Lucas capítulo 14, 11 está dizendo, porque todo aquele que procura ser importante será humilhado. Foi Jesus que falou isso, não fui eu. E aquele que se humilha será exaltado. Vale a pena, irmão, ser humilde. Vale a pena ser mais simples. Às vezes eu me calo diante de pessoas, elas nem têm noção do conhecimento sobre certas coisas que eu tenho. E eu fico quieto olhando e não falo nada, para não querer me sobedecer, para não querer dizer, eu sei muito bem do que você fala, e querer mostrar o que eu sou. Eu prefiro ficar quietinho, ficar calado e ser humilde para ouvir o que a pessoa tem para falar e na oportunidade certa falar para ela, sem soberba, sem orgulho, sem querer humilhar aquela pessoa. Então Jesus disse, quem humilhar será humilhado, mas quem exaltar as pessoas, quem tratar bem as pessoas, quem tiver condição de entender que não é vergonhoso falar dos seus problemas, de conversar com pessoas e buscar ajuda, ou de ouvir o conselho de alguém, isso não é vergonha. Você está sendo humilde em ouvir mais do que falar. Você está sendo humilde. Então Jesus disse, você vai ser exaltado. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, vamos ler também lá. E diz assim, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, versículo 8, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Então, humilhado debaixo da potente mão de Deus. Humilhar é expressão de dependência, é expressão de estar disposto a ouvir e a se sujeitar e a receber ajuda. Às vezes você vai dar até cesta básica para a pessoa, vai dar ajuda para as pessoas, e tem pessoas que ainda
consegue ser orgulhoso, precisando bem rápido das coisas. Não estou precisando, não, mas como você está? Você está desempregado, você está sem ter recursos. Não, é que me levar algumas coisinhas, irmão. Eu falei isso para o irmão uma vez aqui, sabe? Eu falei, não estou te dando esmola, eu estou te dando o que Deus deu a essa igreja. As pessoas abençoaram e nós compramos uma cesta. E nós estamos te dando é coisa boa, não é esmola, não. Deixa o teu orgulho de lado. Aí depois ele disse, obrigado, foi de grande serventia. Porque o que lhe deram não era suficiente. Mas a vergonha ou o orgulho falou aquele dia. Não, humilhar-nos. Humilhação é depender, é sujeitar, é aceitar. Quando falo humilhar, não é ser humilhado para ser diminuído, não. É humilhado para dizer de dependência, que é aceitar ajuda. E Pedro aqui está dizendo assim, vocês humilhar e lançar sobre Deus. Deixa Deus te ajudar, para de ser orgulhoso. Para de querer resolver as coisas sozinho da sua forma. Deixa Ele te ajudar, que daí Ele vai te dar a direção certa para a tua vida. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil de lidar com os seus problemas. É a palavra de Deus, irmão. E nós temos que atentar para a palavra de Deus. Então, Provérbios vem nos ensinando. Versículo 13 de Provérbios agora. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. E a perversidade do falso é a sua desgraça. As pessoas só têm a perder praticando o mal, irmãos. Ninguém ganha praticando o mal. É só perda. No dia do julgamento, versículo 4, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Versículo 5, a honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Preste atenção na honestidade. As pessoas honestas sempre serão respeitadas. Ainda que um dia injustiçada, aquela situação lá na frente, alguém vai ficar sabendo e vai dizer, esse homem foi injustamente acusado, ou essa mulher. A pessoa honesta, ela tem credibilidade, ela é boa, ela é bem vista, ela é bem aceita onde ela vai, quando as pessoas sabem da sua honestidade. Então vale a pena ser honesto, sim. As pessoas dizem, que honesto o quê? Isso é coisa do outro mundo, agora é cada um por si. Eu ficar preocupado com o que os outros pensam, eu vou fazer o que eu quiser, se é eu cair no chão é eu, se posso tirar vantagem, eu tiro mesmo, não tenho dó, não, porque ninguém tem dó de mim. Ele diz que isso atrai desgraça. É o que está dizendo aqui em Provérbios. A desonestidade, não fazer a coisa com ela. A gente passa no ônibus, às vezes, quando andava de ônibus, quando a gente pega carro, esquece de ônibus, mas quando a gente anda de ônibus, quantas vezes eu fui na padaria do ônibus e dou o dinheiro e a pessoa me dá o dinheiro a mais e não percebe. Aí eu percebo. Aí algumas pessoas ficam quietinhas. O problema é dele. Só que ele vai ter que pagar a diferença por ele. Um trabalhador tem que pagar por isso. Então Deus está vendo, irmãos. Então seja honesto, porque vai atrair só bênção para a sua vida. Seja sempre honesto. Faça a coisa certa. E Deus vai te honrar. Porque uma das coisas que sustentou a vida de Jó, porque ele era íntegro na sua vida, era um homem honesto diante de Deus e diante dos homens. E todos os respeitavam por isso. Amém? Vamos então para o versículo 6. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado em armadilha da sua própria ganância. Já ouviu falar aquela frase? Um dia a casa cai. Os meus clientes ouviram bastante isso. Um dia a casa cai. Eram meus clientes, né? Um dia a casa cai, né? Não adianta. Você ideia para você ver. Não adianta. Tirei vantagem, ganhei milhões. Está preso. O advogado dá risada. Obrigado, hein, querido? Continue assim. Na desgraça e eu tirando o seu dinheiro. Então é assim, as coisas só atraem coisa ruim. Quando resolvemos viver uma vida desonesta, que não agrada a Deus, é só
ruim, vai desgraçar mais ainda. Já está difícil, aí se torna mais difícil ainda. Não vale a pena ser honesto, devolve o dinheiro. Pô, esse dinheiro ia dar um pão, ia dar para a mortadela. Não é seu, só, não é meu. Eu faço isso, eu falo, não me dá não. Pois é, porque eu sei que Deus está vendo. E eu não quero o mal daquela pessoa que eu entrego. Às vezes eu vejo até dinheiro no chão. E eu queria que eu tenha coragem de pegar às vezes. Aí você fala, é muito besta. Uma nota de 100 reais que não pega. Porque eu falo, a pessoa vai voltar procurando. E ela precisa achar esse dinheiro. Aí você fala, tem outra que vai ter e pega. Não, eu não peguei. Porque eu torci para que ela encontrasse aquele dinheiro. Isso quando eu não vejo a pessoa. Eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu estou dizendo, ser íntegro sempre vale a pena. Ser honesto sempre vale a pena. Eu vou dar só um comentário. Onde eu trabalhava, eu fui perseguido de uma forma mortal, irmãos, dizer assim. Mortal é porque o cerco que foi feito é para morrer, é para matar ele. É muito perigoso as tramas no meio dos policiais e pessoas. É delicado. E eu tive uma situação de muita perseguição na fase, mas debaixo de oração, entrando, orando e saindo orando, e todas as tramas davam errado. E os caras ficavam doidos comigo. Quem é o coça-quente desse cara? Quem livra esse cara? Quem consegue fazer esse livramento para ele? Era Deus, só Deus. Perguntava Deus me quem era o seu coça-quente. Quem você conhece lá na secretaria? Quem você conhece lá no governo? Eu conheço o meu general. Ele é o general do general. É ele quem me livra. É ele quem expulsa os planos mesmo dele. Por que eu estou comentando isso? Porque há pessoas que mais me odiaram, uma pessoa que me odiou, que tentou ver se me tirava da cena para fazer o que ela queria, as coisas erradas que ela queria. No final de um dia que ela foi despedida do cargo dela, com uma grande vergonha, por causa que ela perseguiu uma pessoa dessa. E ela, o dia que ela saiu, não sei porquê, mas parece incrível. O dia que a pessoa não quer te ver é o dia que você aparece. E aquele dia eu apareci bem na frente dele. E ele falou bem falsamente, né? A única coisa falsa dele era o abraço. O resto era tudo verdadeiro. E ele olhou para mim e disse, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou indo embora. Eu sei que você sabe o que aconteceu comigo. Mas eu não vi ninguém como você aqui. Eu queria te dizer que eu admiro muito. Porque ninguém se conserva aqui dessa forma, como você se conserva. Porque as tentativas foram muitas para destruir e para corromper. Mas no meio da minha vida com Deus, ninguém me tirava. Ninguém, nada era mais importante do que eu tinha como sagrado na minha vida. E mantive a minha posição. E olha que a minha honestidade me livrou de muitos males, de muitas acusações, porque as próprias pessoas olhavam e diziam, não, ele não fez, ele está falando a verdade, ele está em outro lugar. Eu vi ele. Porque é um mover, há um mover de bênção sobre a sua vida. As coisas vêm para ir ao seu favor, ainda quando você está sendo injustiçado. E o que eu quero dizer é que essa pessoa que me perseguia, um dia bateu no meu ombro. Não sei se era verdadeiro ou não, só sei que ele teve que falar. Ele disse, eu amo a sua vida porque é difícil ver pessoas igual a você num sistema podre como esse. Em outras palavras, eu tentei te corromper e te ferrar de todo jeito, mas você continuou firme, continuou sendo honesto, continuou agindo da forma correta. Então vale a pena ser íntegro, manter-se honesto, porque Satanás não vai encontrar oportunidade para poder destruir a sua vida. Vamos para o versículo 7 então. Provérbios 11. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém os maus, o mal, recebe em lugar dele. O homem honesto escapa da sua angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. Ele sempre recebe desgraça.
As palavras, versículo 9, dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo o homem correto. Versículo 10. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. É o que eu estava falando. As pessoas me defendiam às vezes nem sem eu pedir, porque viam o meu testemunho de vida e aquilo incomodava elas em ver a injustiça. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há grito e alegria quando morre um homem mau. Versículo 11. Quando as pessoas honestas abençoam a cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Versículo 12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. É tolice desprezar as pessoas. É conselho de sabedoria. Quer ser sábio? Para de desprezar as pessoas. Começa a ouvir mais e falar menos. O homem prudente prefere ficar calado. Prudência, porque às vezes a sua palavra pode dar outra direção àquilo que muitas vezes era para ser bênção, ou pode aumentar ainda aquela confusão. Por isso ele está dizendo: tratar os outros com desprezo, desprezar as pessoas, não é uma boa ideia. Prefira ficar calado diante de certas situações. Agora vamos para o versículo 13. O mexeriqueiro ou o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria, ela é discreta. A pessoa séria sempre é discreta. Ela sempre guarda o segredo e ela tem credibilidade por isso. As pessoas confiam naquela pessoa que sabe guardar segredo, mas quando ela vê pessoas que falam mal dos outros perto dela, você não tem coragem, eu tenho certeza disso. Quando você fala, essa mulher, ela fala da vida dos outros. Aí eu digo: vai lá, pede ajuda para ela, confessa para ela sobre os seus problemas. Você não tem coragem, porque se ela fala da vida dos outros, ela fala da minha vida também. Então perde-se credibilidade. Então ele estava falando que o fuxiqueiro não tem nada a ganhar. Ele só espalha segredo e só é mais rejeitado ainda pelas pessoas. As pessoas que realmente têm credibilidade, que é sérias, elas guardam o segredo. Ela não fica falando a dele, da vida dele. Vamos lá para a palavra de Provérbios. Em outra versão dos Provérbios 11:13 diz: quem muito fala atrai a confidência, mas quem muito fala trai a confidência. O segredo, né? Mas quem merece confiança, quem é sério, merece confiança. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim, Efésios 4, capítulo 4, versículo 29, evite a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles que vocês estiverem falando, o que resulta em bênção para eles. Olha só, Efésios, que coisa linda. Fuxiqueiro, cuidado. Essas suas palavras, quem gosta de falar demais das pessoas, cuidado, a internet é um treinamento online. Tem um monte de programa, de coisa que é uma beleza para te treinar, para cuidar da vida dos outros, para falar da vida dos outros. E ele diz: evitem a boca suja, falar palavrão não agrada a Deus. Digam só o que é bom e útil. Aqueles com quem vocês estiverem falando, falem o que resulta em bênção para eles. Falem o que resulta em bênção. Versículo 30 de Efésios, capítulo 4. Não façam o Espírito Santo entristecer pelo modo que vocês estão vivendo. Lembre-se que é Ele quem garante a vocês, que garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Versículo 31 de Efésios 4. Abandonem toda a amargura, todo ódio, toda a raiva. Evitem toda a gritaria e insultos e maldades. Versículo 32. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros,
para com os outros, compassivos, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Deus. Então é a palavra de Deus. Ser fofoqueiro, cuidar da vida dos outros, é uma coisa que não agrada a Deus. E você perde credibilidade. Pode ter certeza, as pessoas não vão confiar em você. E você vai começar a ter problemas, porque as pessoas vão se afastar de você. Versículo 14 diz: o país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros há segurança. Um país que não tem um bom governo cairá, mas com muitos conselheiros há segurança. Então, ouvir conselhos de pessoas íntegras, pessoas que temem a Deus, irmãos, que guardam a palavra de Deus e que são sérios, que levam as coisas sérias e que agradam a Deus. Então, não saiba, se ele sabe guardar segredo, não fica cuidando da vida das pessoas, então você pode ter certeza que vale a pena um conselho dele. Sabe, é um privilégio poder ter alguém que você possa confiar e que ele guarda o seu segredo e lhe dar conselhos bons para a sua vida. Isso é privilégio. Que a gente passa situações da vida que deseja muito falar com alguém que possa guardar o seu segredo e não encontramos. Então dê graças a Deus quando você tem alguém que está cuidando de você, disposto a guardar os seus segredos e lhe dar bons conselhos, porque nos muitos bons conselhos há segurança. Versículo 15 está dizendo: quem fica como um fiador, novamente fiador, qualquer um acabará chorando. Vai ter problema. Eu sou corretor e sei o que é isso. Será melhor não se comprometer. Cuidado com a garantia. Não, eu ponho a mão no fogo por essa pessoa. Cuidado. Você pode ter problemas. Então ele fala muito sobre isso. Isso é ter sabedoria também. Saber até onde você pode ajudar ou garantir as coisas para as pessoas que comprometem a sua vida, talvez na sua integridade, ou talvez nos seus bens. Então preste bem atenção. A Bíblia sempre fala de fiador. Se você querer garantir as coisas para as pessoas, cuidado. Versículo 16: a mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Acaba enriquecendo. Iniciativa é o que Deus estava falando no começo do culto. Josué não sabia o que ia acontecer, mas nem só por isso ele deixou de andar em direção ao Jordão. E ele sabia que o Jordão era um grande rio, porque ele já tinha ido lá olhar e conhecia aquela região. E ele sabia que aquilo ia ser impossível, mas ele teve a iniciativa. Deus disse: leve o povo. E ele não pensou duas vezes: vamos lá. Se Deus está bom no meu coração, eu tenho fé, estou orando, vai dar certo, vamos lá. A atitude, irmão, faz toda a diferença. E a atitude faz mais diferença ainda. A altitude, a atitude. Se tiver no alto, uma visão melhor das atitudes. Visão de Deus, a palavra de Deus, te dá a visão dos negócios e como agir. Então procure a altitude para ter boas atitudes. Mas a atitude é fundamental. Está dizendo, iniciativa acaba bem. Ficar parado, não sei. Algumas pessoas não falam muito isso para rir, às vezes. Vamos lá, vai chover. A palavra só está azul, né? Ninguém sabe que vai chover. A palavra diz: quem fica olhando as nuvens não semeia, não faz nada. Quem fica esperando as coisas melhorar, quando melhorar eu faço, eu vou. Amanhã eu faço, amanhã você não sabe nem se está vivo. Faça o que Deus pôs no seu coração. Se é para orar, vai ore. Se é para ir, vá. E faça o que tem que ser feito. É aquele dia, então vamos fazer. Mas faça com altitude, com visão.
mais alto que aquilo, o que você apenas acha que deve ser feito. Fale com Deus: Senhor, eu vou fazer isso. Vai na minha frente, Pai. Me ajuda a entender se eu devo fazer isso mesmo, como agir, se devo ficar calado ou falar, se devo cobrar ou não cobrar, fazer, como que eu devo agir. Me ajude, Senhor. E Deus vai te dar visões interiores no seu espírito de como tratar aquilo. Eu creio. É a palavra de Deus que o Espírito Santo iria habitar em você, iria lhe ajudar em tudo que você precisar. É a palavra de Jesus para você. Então, suba alto para ter boas atitudes, boas iniciativas, que vai trazer sempre bons resultados. Então, ele diz que quem tem iniciativa sempre acaba bem. Versículo 17: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. Abra lá no Romanos capítulo 12, versículo 19. Olha o que Paulo está dizendo: amados, nunca se vinguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha vingança, e eu retribuirei. Versículo 20 de Romanos 12: pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhes de beber. Faz isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. No versículo 21 de Romanos 12: não deixe que o mal prevaleça, mas vença o mal praticando o bem. Então, Provérbios tem razão. Quem age com bondade está fazendo bem para ele. Você vai se dar bem quando você vence o mal com o bem. Não importa, você é besta, você é bobo, você é tonto. Interessa o que a palavra diz. E se Deus se agrada de uma atitude como essa, deixa o tom aqui. Porque eu sei que o final é bom resultado. Eu sei que o final é bênção. Eu sei que o final é honra, porque Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então não retribua o mal com o mal. Não queira se vingar das pessoas pelas suas atitudes contra a sua vida. Calma o teu coração. Deixa Deus agir. Suba mais alto do que as pessoas. Não seja tão pequeno como elas. Suba. Vá diante de Deus e diga: Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a abençoar aquela pessoa. Ela é terrível. No meu trabalho, na minha casa, como dizer, na rua, na igreja. E começa a ser um abençoador. E você vai vencer. Porque sempre o bem vence o mal. Pode ter certeza disso. Porque Deus está do lado de quem busca praticar o bem. Amém? Glória a Deus. Então vamos por versículo 18. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Deus está vendo isso. Versículo 19. Quem está resolvido a agir direito, viverá. E quem insiste em fazer o mal, morrerá. A questão de vida e morte não é apenas porque vai sair da terra, mas tem uma questão de vida eterna nisso. Então, morrerá, porque a destruição final, nesta vida ou na vida que virá, não escapará da mão de Deus. Não tem delação premiada. Não tem conversinha afiada. Então não pensa que quem adora praticar o mal e vê as pessoas se dando mal, vai fugir. Não, se deu bem, continuou corrupto, encheu o bolso de dinheiro e morreu. Parabéns, né? Tá bom. Vamos lá no final da feira. Você vai ver quando chegar a sua vez. Se Deus vai poupar o culpado por isso. Ele não é bom. Então é isso que ele está dizendo: cuidado. Porque no final, o mal, as pessoas más sofrerão, morrerão. Versículo 20: o Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Deus gosta das pessoas corretas, os que agem corretamente. Versículo 21:
Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. Aqui ele está dizendo da mão de Deus agindo. Quando Deus resolve agir contra uma coisa errada, sai de perto. É destruição da vida dessa pessoa. Então ele está dizendo aqui da justiça que vem da mão de Deus, que os maus não escaparão. Eles podem até se dar bem aí nesse mundo podre, mas na mão de Deus não escapa não. Amém? Vamos lá para o versículo 22. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro num fuzil de ouro. Essa, quando eu li, eu falei, que coisa engraçada. Eu fiquei imaginando um diamante num fuzil do ouro. É uma coisa estranha, não combina. E é o que ele está dizendo, uma mulher sem juízo, aí que vive de qualquer jeito, aí é complicado mesmo, né? Tanto que eu estava em alguns lugares há muitos anos atrás e eu ouvia dizer, né? A pessoa falava, olha, a mulher bêbada é terrível, é pior que homem. Perde toda a noção, cara, faz tudo que você imagina, terrível, ela é completamente, ela faz coisas humilhantes para ela mesma. Então, é terrível, então a mulher sem juízo é terrível, só causa mais vergonha para ela. Então, graças a Deus que a mulher sábias estão aqui, que sabem fortalecer a sua casa e a sua vida. Amém? Pela sabedoria. Vamos no versículo 23. É até o final. Não se preocupa não. Está acabando. 23. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Os planos dos bons trazem felicidade. Sempre haverá bons resultados. Alegria, porque Deus está ao lado de quem deseja fazer as coisas certas. E os planos do mal sempre produzem ódio. Versículo 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Isso é o que a sabedoria está dizendo. Tem gente que o mundo fala o contrário, quem guarda tem. Mas a sabedoria está dizendo que a avareza às vezes não dá certo. Está dizendo que muitas vezes acaba pobre e sem viver a vida. O pior é isso. Então ele diz assim, olha, mais vale a pena a pessoa ser generosa, ser abençoadora, repartir o seu pão. Tem uma palavra aí em Eclesiastes que diz, acho que Eclesiastes é o provérbio, ele diz, uma coisa engraçada que eu vi na vida é Eclesiastes. É um homem juntar no tesouro toda a sua vida, trabalhar, enriquecer e comprar muitas coisas e fazendas, e na hora que morreu, depois que morreu, o seu único filho espalhou tudo que ele juntou em um só dia. Isso é terrível. Essas coisas que ele está querendo dizer, que às vezes a ganância está errada. Fica ali segurando, não reparte, não ajuda, e só faz inimigo, só se afasta das pessoas. Uma pessoa é infeliz que muitas vezes acaba mal. Outra coisa que Salomão disse em Eclesiastes também, um dia vamos chegar lá, ele disse, uma coisa engraçada que eu vi na vida é um homem ter muitas riquezas e não poder usufruir delas. Aí nós lembramos de pessoas ricas com problemas de saúde que não podem fazer nada com o seu dinheiro. E você, com o seu povo, vai na padaria e compra pão e pode fazer coisas boas e ela não consegue nem sair do lugar se uma ambulância não levar ela. E tem dinheiro, hein? Tem muita gente por aí com dinheiro encamado, paralisada numa cadeira de pau e desejando ter as suas pernas. Cuidado com a sua perna. Aí porque ela fica invejando, como ela faz as coisas, eu não posso. Então o dinheiro dela não representa nada. Por isso, tome cuidado, é conselho.
Não é bem assim não, quem tem, quem ajuda tem, mais ou menos. Mas cuidado com a ganância, que ela pode te trazer muito mais destruição do que você ganha. As pessoas se afastarem de você e você acabar sozinha e pobre também. Versículo 25. Quem é generoso progride. Olha a generosidade, é abençoador. Quando se fala em generosidade, é abençoador. É a pessoa que tem, não mede para doar, para dar, para ajudar as pessoas. É ser generoso, é tratar bem as pessoas, é estar disposto a ajudá-las. E ele diz: quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. É a palavra de Deus, não é minha. Se o mundo diz diferente, você quer ouvir o mundo? Não sabe não. Porque o mundo diz assim: você é besta. Ninguém se importa com ninguém, tá bom, não vai nada, que não ajuda ninguém. Mas aqui está dizendo que a bênção de Deus está sempre disposta, a presença de Deus, a ajudar os que ajudam. Então você vai ter vontade sim. E a tua vida interior vai ser a principal vontade sobre o mundo. Porque o que vence o mundo é a nossa fé. Então veja só o que diz: quem ajuda será ajudado. Vamos ler Atos 20, 35. Atos capítulo 20, versículo 35. E em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus. É a maior bênção em dar do que em receber. Paulo dizendo: em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus. A maior bênção em dar do que em receber, em ser generoso do que receber a outro. Então vale a pena ser generoso. É palavra de Deus. Versículo 26. O comerciante que armazena mantimento, esperando um preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Aí já outra vez ele dizendo: não fique querendo tirar vantagem nas pessoas e nas coisas, e você só vai se dar mal. Quando as coisas não dão errado, as pessoas vão te odiar por isso. Versículo 27. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Quem procura o bem, fazer o que é certo, fazer o bem às pessoas, à sua própria vida, sempre vai ser abençoado, vai ser respeitado. Mas quem busca o mal será vítima do seu próprio mal. Versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens, como as folhas que se formam no ar, sempre dando coisas novas e sempre florescendo. Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Vamos ler em Timóteo capítulo 6, versículo 17. Timóteo, 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 17. Aqueles que são ricos no presente mundo, que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que o seu orgulho e a sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Então, não coloque a confiança nas instabilidades da riqueza. Quem confia na riqueza um dia vai se dar mal. Ponha em Deus a sua confiança e não no seu dinheiro. E o seu dinheiro tem, amanhã você não tem mais. Hoje está cheio, amanhã não tem mais. Mas o Deus que você serve nunca te abandonará. Então a sua confiança tem que estar em Deus. A sua confiança tem que estar esperando nele e não nas riquezas. O dia que eu ganhar na loteria, o dia que eu tiver, então eu estou bem, estou resolvido. Não, o dia que você entender o que Deus quer na sua vida, você estará bem. Porque todas as coisas serão acrescentadas
quando nós entendemos o que é encontrar primeiro o reino de Deus, buscar a Deus como governo na nossa vida, em primeiro lugar. Então vamos lá para o versículo 29. Quem dirige mal a sua casa, acaba sem nada. Quem não tem juízo, será sempre escravo de quem é sábio. Aqui ele vem dizendo, quem não tem planejamento, quem não cuida da sua casa, quem não sabe organizar os seus planos dentro da sua própria casa, da sua família, só vai se dar mal. Nunca vai conseguir nada, prosperar, nem levar a família a prosperar. Então ele diz que começa em nossa vida particular. Nós sabemos dirigir a nossa vida, planejar, fazer as coisas com ordem, com planejamento, para fazer a coisa certa, para equilibrar as contas, para saber o que está fazendo com o seu dinheiro. Isso é sabedoria. Isso é de Deus. Ele diz: quem não tem juízo sempre vai acabar escravo do sábio. Porque o sábio sabe como administrar a sua vida e os seus bens. Mas o ímpio que despreza a Deus, ou que não tem juízo, só gasta. Que não quer saber de nada, não quer planejar, não quer saber de fazer nada que possa até mesmo ajudar outras pessoas. Então preste bem atenção. É a sabedoria de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Versículo 30. Quase em cima, aguenta firme. Uma pessoa correta traz bênção para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Uma pessoa correta traz bênção para a vida dos outros. É só bênção. Quando você faz o que é certo, você é abençoado e todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo, naquele lugar, naquele trabalho, eles são abençoados porque está sendo feita a coisa certa. Às vezes, por uma atitude errada de uma pessoa, todo um pessoal, toda uma equipe, toda uma família é mal falada, é destruída muitas vezes a sua integridade por causa da atitude errada da pessoa. Então, por isso que ele diz que quem age corretamente só traz bênção para a sua vida, para a vida das pessoas em sua volta. Então é bênção. Quem aumenta o número de amigos, ele diz também, é sábio. Ter amigos, irmãos, é melhor do que ter inimigos. Por isso que fala, são poucos amigos são, mas a gente tem que procurar produzir amigos. Permitir ser amigo das pessoas e permitir que as pessoas se tornem nossos amigos. Ter amigo é bom, como disse, encontrar alguém que possamos confiar o nosso segredo é um grande privilégio. Então valorize os seus amigos, as pessoas que você pode confiar nela e que você tem visto os frutos dela, atitude de guardar segredo, de poder saber respeitar você e te dar bons conselhos. Preze bem por essa pessoa, porque ela está sendo seu amigo. E ter amigos é sempre bênção, é ser sábio. Por último, assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus serão castigados. Aí que entra, às vezes, a lei de Deus. Alguns falam que se planta, se colhe. Nem tudo é como a gente pensa na questão da semeadura. Mas, no geral, quem está praticando bem, querendo fazer a coisa correta, geralmente está do lado de Deus. E quem está do lado de Deus, sempre consegue as coisas, sempre consegue resolver as coisas, sempre consegue ter bons resultados, ou quando não, as coisas não foram como se esperava, consegue superar com muito mais facilidade, porque é o poder que opera ali, a presença de Deus. Por isso que os maus sempre vão ser destruídos, ainda em vida, porque eles não têm a quem se apegar, eles não têm a quem se apoiar, e nós temos o nosso Deus. Amém? Posso parar de falar? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Tá claro, irmão, vamos continuar falando. Vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Provérbios é interessante, irmão, quando você medita nele. Então aprenda a ler com calma e medite na palavra de Deus. Não é ler por ler. É por ler que não resolve. Mas quando a gente medita, que é o que Jesus sempre chamou a atenção, a gente aprende, a gente reflete as nossas atitudes e as coisas melhores. Amém? Senhor, nós te agradecemos
pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu falaste conosco. Senhor, que tudo aquilo que ouvimos seja os teus conselhos maravilhosos, venha entrar em nosso coração e possamos nos preocupar com as atitudes que devemos melhorar ou mudá-las. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Venha, Espírito Santo, e transforma na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, aquilo que temos produzido, que não tem te agradado. Nos ajude, Espírito de Deus, para que nós possamos fazer a coisa correta, fazer aquilo que agrada a Deus, fazer, Senhor, com que possamos nos tornar abençoadores e possamos colher este poder que opera maravilhosamente sobre aqueles que praticam o bem, aqueles que praticam as coisas corretas com o propósito de agradar a Deus. Senhor, nos ajude. A tua palavra diz que o milagre debaixo da potente mão de Deus, e Ele nos exaltará no seu tempo. Senhor, ajude-nos, tira o orgulho, tira, Senhor, todo sentimento errado, todo pensamento errado sobre os nossos relacionamentos com as pessoas, na família, no trabalho, na igreja, onde quer que seja, e nos ajude, Senhor, a sermos sábios. Só o Teu Espírito pode produzir essa sabedoria, esse discernimento, pode nos ajudar a ter a atitude certa, porque só o Teu Espírito nos eleva a um padrão maior, a uma posição de visões espirituais que vai além dos conceitos do homem e do mundo. Senhor, é a Tua palavra ativa em nós, por isso nos ajude, Pai. Enche-nos da Tua palavra, da sabedoria, para que possamos permanecer fazendo o que é certo, para agradar-te, ó Deus, em toda a nossa forma de viver. A Tua palavra diz: como quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Fortalece-nos na Tua presença e faremos tudo com sabedoria, Pai. Faremos tudo direcionado com o Teu Espírito de sabedoria. Nós te pedimos, sabedoria habite em nós, discernimento habite em nós, espírito de discernimento, de revelação. Vem, Espírito Santo, capacita-nos com essa unção, enche o nosso coração e dá-nos domínio próprio para sujeitar a nossa natureza cativa à mente de Cristo, aos conceitos de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esta palavra e te louvamos porque tens falado conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, nós vamos fazer a oferta. A gente está